Na aula de hoje vamos lidar com a resolução de sistemas com três incógnitas. Antes de começarmos na resolução propriamente desses sistemas, eu gostava de recordar aqui três conceitos relativamente à posição relativa entre dois planos. Dois planos são concorrentes, isto é, intersetam-se numa reta, se os seus vetores não forem múltiplos, não forem colineares, que é o que acontece aqui. Eu já falei disto na última aula, mas vai ser importante para a resolução de sistemas. Dois vetores são estritamente paralelos se os seus vetores forem múltiplos, mas as expressões que definem esses mesmos planos não forem. Por exemplo, daqui para aqui, do primeiro para o segundo, se eu multiplicar por menos 2, eu não obtenho a segunda expressão, que é o que acontece aqui. Aqui os vetores são coincidentes. Ok, então passemos aos sistemas. No fundo, o que é a resolução de sistemas com três incógnitas? É descobrir qual é a interseção entre três planos. Portanto, vocês no nono ano fizeram sistemas com duas equações e duas incógnitas, que no fundo representava a interseção geometricamente, é a interseção de duas retas. Quando vocês no 11º resolvem sistemas com três equações e três incógnitas, estão a ver o que é que dá a interseção entre três planos ao mesmo tempo. Ou seja, estamos a ver que pontos é que pertencem simultaneamente a esses mesmos três planos. E para aqui existem três situações possíveis. Quer dizer, se eu fizesse aqui um esquema destas mesmas situações, o esquema seria assim. Em termos de sistemas com três incógnitas, vocês têm os possíveis e os impossíveis. Ok, nos impossíveis o que acontece é que vocês, quando chegam a um certo ponto no sistema, aparece-vos uma condição impossível. Tipo 5 igual a 0. Está bem? É um sistema impossível. Dentro dos possíveis, há o possível determinado e há o possível indeterminado. O que é que significa o possível determinado? Quer dizer que o x, o y e o z dão os valores. Tipo 3, menos 4, ou menos 8 e 0. Está bem? Dá-vos mesmo uma solução para cada incógnita. Para as abscissas, para as ordenadas e para as cotas. O indeterminado é vocês estão a resolver o sistema, de um momento para o outro aparece-vos uma expressão universal. E vocês não conseguem avançar mais. Portanto, este sistema indeterminado pode dar uma reta, como pode dar um plano. Já vamos ver quando é que dá uma e quando é que dá a outra situação. Está bem? Portanto, isto são, digamos, as soluções possíveis para a resolução de sistemas com três incógnitas. Se quiserem meter aí uma tabelinha com... Se quiserem escrever isto no vosso caderno, pode-vos ajudar a organizar as ideias. Bom, então vamos aqui ao resumo. Eu já vou mostrar como é que se resolve um sistema. Portanto, aquilo que eu estava a dizer, possível e determinado, dão soluções. A solução é um ponto. O sistema é possível e determinado. A solução ou é uma reta ou é um plano. Normalmente chega a uma proposição universal. E depois temos o sistema impossível. Bem, de qualquer das formas, a grande questão é, então, mas como é que resolve um sistema analiticamente? Como é que isso se faz? Faz-se como vocês resolviam os sistemas no nono ano. Isolavam uma incógnita, substituíam. Só que neste caso tem que fazer isto duas vezes. Isolam uma incógnita, substituem nas outras duas condições. Depois, nessas duas condições, isolam outra incógnita e substituem na última. Portanto, eu vou fazer isto por passos. Por exemplo, olhando aqui para esta expressão, parece-me que eu posso, por exemplo, isolar o y aqui logo na primeira. Tentem evitar denominadores. Quanto mais tarde introduzirem os denominadores, mais rápido resolvem o sistema e menos erros têm. Portanto, por exemplo, aqui isolar o z nesta primeira não é boa ideia, porque ficamos com tudo sobre 2. Portanto, eu vou isolar o y e fica y igual a 2z mais 4x. Está bem? Porque é que dá 2z mais 4x? Porque passei tudo para aquele lado. Aqui não é mais, é menos. Aqui é menos. Passei tudo para o outro lado e depois tive de trocar de sinal. Portanto, o menos 4x passa para aquele lado e fica positivo. O 2z fica negativo e depois quando multiplico por menos 1 voltam a trocar de sinais. E agora vou aqui ao sítio onde está o y e coloco esta expressão. Há quem a coloque dentro de parênteses. Não acho que seja má ideia, porque se houver algum número a multiplicar, o que neste caso não há, poderia provocar com que as coisas trocassem. Está bem? Portanto, tem que se fazer propriedade distributiva. Por exemplo, aqui, este menos, se vocês não metessem os parênteses, iriam só afetar o 2z, quando este menos afeta tudo. Afeta quer esta expressão, quer esta. Pronto, isto só tenham algum cuidado a fazerem as contas necessárias aqui. Portanto, ficamos com 2z menos 4x mais z igual a 6. E aqui ficamos com 2x menos 2z
menos com menos dá mais 4x, mais 3z igual a 9. Vamos simplificar estas expressões. De um lado ficamos com menos 3x mais 3z igual a 6. E aqui embaixo ficamos com 6x mais z igual a 9. Agora reparem, qual é a melhor letra a isolar aqui? Sem dúvida, o z da terceira expressão, porque nem sequer tem nada a multiplicar. Lá está, evitamos denominadores. E ficamos com z igual a 9 menos 6x. E agora vou aqui em cima, à segunda. Na primeira a gente só vamos voltar a mexer isto mesmo no fim, quase no finzinho da equação. Então vamos ali ao sítio onde está o z e colocamos isto. 9 menos 6x. Ok, está feito, igual a 6. Fazemos aqui a propriedade distributiva. 9 vezes 3, 27. Menos 18 igual a 6. 18x igual a 6. Agora passamos o 27 para lá a subtrair. E vai dar menos 21 do outro lado e dá 21x deste lado. Portanto, ficamos com menos 21x igual a menos 21. E estamos mesmo a acabar o sistema. Então, x dá igual a 1. 21 sobre 21 dá 1. Menos com menos corta. O z dá 9 menos 6 vezes 1, que dá 3. E agora sim é que eu vou à primeira condição, que foi onde eu isolei aqui. E meto, em vez do z, meto 3. Em vez do x, meto 1. Então fica 2 vezes 3 menos 4 vezes 1. 2 vezes 3 menos 4 vezes 1. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 4 dá 2. Então a minha solução desse sistema é, posso meter assim, solução é o ponto 1, 2, 3. 1 para o x, 2 para o y e 3 para o z. Recapitulando, primeiro isolam uma letra, substituem as outras duas. Depois trabalham só com essas duas condições. Ou seja, depois de vocês fazerem o primeiro passo é como se estivessem no nono ano. Se vocês repararem, eu aqui estou no nono ano. Tenho duas equações e duas incógnitas. Agora isto é fácil de resolver. Isola uma, substituem na outra, descobrem a primeira incógnita, depois vão à penúltima condição que isolaram, que neste caso foi aqui, e substituem o x pelo valor encontrado, e depois vão ao início, à primeira letra que vocês isolaram, e substituem o x, neste caso o x e o z, pelos valores encontrados e está resolvido o sistema. Ok, então é possível, para muitos sistemas, vocês saberem no final qual é que é a solução. Eu vou mostrar-vos aqui numa imagem quais são, digamos, as 8 situações possíveis em termos de resolução de sistemas e vocês vão ver que só há aqui uma situação que é mais delicada, em que nós não conseguimos saber qual é que dá a solução final. Então, lá ver. Os sistemas possíveis são este aqui, este é o possível, e eu vou meter possível determinado. Esta condição aqui é o possível indeterminado em que dá uma reta. Esta aqui também é o possível indeterminado em que dá uma reta. Depois temos aqui possível indeterminado que dá um plano. E as últimas são todas impossíveis. Isto é impossível, isto é impossível, isto é impossível. Há 4 situações em que eles são impossíveis. Olhem, reparem o que é que acontece, por exemplo, na primeira condição. Para o sistema dar possível determinado, que é este pontinho aqui, onde estão os 3 planos ao mesmo tempo, os planos não pode haver planos paralelos, já repararam? Portanto, aqui são todos não paralelos. Por exemplo, aqui também são não paralelos. Portanto, os não paralelos, pode haver 3 planos não paralelos, eles podem dar um ponto, como podem dar uma reta. E também podem dar impossível. Se repararem esta situação aqui a C, os planos são não paralelos. Agora, o resto das situações são únicas. Esta é a única situação em que tenho 3 planos estritamente paralelos. Vêem mais alguma situação onde sejam 3 planos estritamente paralelos? Portanto, eu consigo muitas vezes saber qual é o resultado do sistema sem o sequer resolver. Só olhando para o sistema e comparando os planos entre si, consegue saber se vai dar impossível, se dá possível indeterminado e por aí fora. Estes aqui são 3 planos coincidentes. É a única situação em que os planos são todos uns em cima dos outros. Até podia estar assim, já vi em alguns livros depois mais ampliado. Aqui, este que dá impossível, temos 2 coincidentes e um estritamente paralelo a este. Também é a única situação que verifica isto. Aqui temos 2 coincidentes e um não paralelo.
2 coincidentes e um não paralelo. Só falta uma situação, que são estes aqui, onde estão 2 estritamente paralelos. E o outro não, está bem? 2 estritamente paralelos. E o outro não é paralelo. Portanto, com exceção da situação A, da situação E e da situação C, eu consigo resolver os sistemas, outros todos, sem sequer isolar incógnitas nem andar a fazer contas nenhumas. Não acreditam? Então vou-vos mostrar já um exemplo. Por exemplo, eu vou pegar neste sistema aqui. Vamos ver os vetores que estão associados a este sistema. Temos o 2 menos 1, 4. Temos o menos 4, 2, menos 8. E temos o 1, 3, 0. Estes dois vetores são paralelos. Porquê? Porque se eu multiplicar por menos 2, os planos, os vetores, um vetor dá o outro. Não é? Se eu multiplicar o 2 menos 1, 4 por menos 2, obtenho outro vetor. E as expressões, será que são múltiplas? Se eu daqui para aqui multiplicar por menos 2, aqui devia estar menos 12. E não está, está 10. Portanto, os vetores não são coincidentes. Eu recordo, para vetores serem coincidentes, as expressões também tinham que ser coincidentes. Que é coisa que não acontece. As expressões tinham que ser múltiplas para os vetores para os planos serem os mesmos. Portanto, embora os vetores sejam múltiplos, as expressões não são múltiplas. Então tenho dois planos paralelos e um que não é paralelo a estes. Portanto, é um plano que vem mais ou menos daqui, sei lá. Ou seja, esse sistema dá impossível. Já vos vou mostrar que situação é que é naquele esquema que vos mostrei há pouco. É aquela situação em que tenho, esta aqui, é a B. Tenho dois planos paralelos e um em que o plano não é paralelo. Querem ver se o sistema vai dar impossível ou não? Eu vou resolvê-lo. Ok, então vamos isolar uma incógnita. Vou isolar o y lá em cima. Fico com y igual a 2x mais 4z menos 6. E vou já aqui em baixo substituir o y por esta expressão. Fica menos 4x. Isto tem que se multiplicar tudo por 2. Fica mais 4x mais 8z menos 12 igual a 10. E cá em baixo fico com x mais 6x mais 12z menos 18 igual a 8. Olhem, este corta com este. Este 8z devia estar aqui menos 8z. Aqui na falta desta expressão aqui. Esqueci de meter esta expressão. Este corta com este, fica com menos 12 igual a 10. O que é isto se não é uma condição impossível? Então, se é uma condição impossível, o sistema é impossível. Dá muito jeito. Algumas pessoas insistem nestas 8 condições aqui, até as organizam da seguinte modo. Metem primeiro este, sistema possível e determinado. Depois metem estes dois, que são sistemas, este é o segundo, este será o terceiro. Depois este é o quarto. Portanto, aqui, estas 4 situações são as situações dos possíveis. Está bem? São as situações dos possíveis. Possível determinado, possível indeterminado, que dá uma reta, que são estes dois, e possível determinado, que dá um plano. Esta é fácil. São todos coincidentes, os planos são todos iguais. Depois ficam os impossíveis. As 4 situações em que o sistema pode dar impossível. Ou são 3 planos estritamente paralelos, ou 2 paralelos e o outro não paralelo, ou 2 coincidentes e o outro paralelo, e finalmente a última situação, que é quando não há planos paralelos. O único problema em que vocês têm mesmo que resolver o sistema, é óbvio, numa pergunta de um teste, se a pergunta for resolver o sistema, vocês resolvem. Mas já viram que conseguem muitas vezes saber o que é que aquilo vai dar? Antes sequer de resolver, é uma ferramenta muito poderosa, porque dá-vos logo para saber o que é que vai acontecer naquele sistema, naquele determinado sistema. A única situação que não dá mesmo para resolver é esta aqui, a 1, esta que eu chamei 2 e esta aqui. A segunda situação dos impossíveis. É a única. Ou seja, se eu tiver um sistema com 3 planos que não são paralelos, aquilo tanto pode dar um ponto, como pode dar impossível, como pode dar uma reta. Tá? Agora, mãos à obra. É resolver sistemas como se não houvesse amanhã. Tá? Um bom estudo. Fiquem bem. Até uma próxima aula.